Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o podcast No Centro do Tatame e estamos aqui com o nosso convidado Pedro Lucas para abordar o tema competições no wrestling. Meu nome é Alane, eu tenho 1,50, sou branca, do cabelo cacheado, castanho escuro e dos olhos castanhos escuros também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Paulo, tenho 1,70, cabelo escuro e olho escuro. Sou branco e eu vou passar a fala para nosso amigo Pedro Lucas, PL. Para ele se apresentar, né? Meu nome é Pedro Lucas, vamos estar se referindo a mim como PL. Eu tenho 1,80, sou pardo, olhos castanhos e cabelo preto curto. Ok, então a gente vai dar início, perguntando há quanto tempo você pratica wrestling, Pedro? Na realidade, o wrestling propriamente dito vai fazer mais ou menos 2 anos. Mas eu comecei a praticar esportes com grappling, no caso, influenciados pela luta livre, desde a época do judô. Quando eu fazia judô, meu professor ele meio que já levou a turma do judô para vivenciar o wrestling e a gente fazia metade das aulas de judô e metade das aulas de wrestling. Mas provavelmente dito esporte mesmo há 2 anos. Certo. Então, no caso, você conheceu o wrestling por esse professor, certo? Por esse professor, perfeitamente. E o que te motivou a continuar treinando e competindo? Então, na realidade, o treinamento em si do wrestling, ele continuou para mim quando eu vi que eu desempenhava um bom treinamento junto com o meu sensei, né, de judô, era o mesmo que me levou pro wrestling, e nas competições, quando eu percebi que, apesar de ser um esporte muito simplista, o wrestling ele traz uma certa liberdade e até certa complexidade da forma de se sentir e até mesmo de estar nos tatames. Falar um pouquinho das suas experiências, né, nesse esporte. Em quais competições você já participou? Então, já participei de um campeonato brasileiro universitário de beach wrestling, que é basicamente wrestling, só que na areia. E no wrestling mesmo, já participei de brasileiro de clube, já participei de estaduais, jogos universitários, uma pequena lista aí. Mas qual foi o mais marcante para você? E por quê também? O mais marcante pra mim, cara, eu acho que... Acho não, tenho certeza que foi o do beach wrestling, porque foi uma experiência única, não só por ser algo diferente, né? Mas porque a viagem em si, a própria competição, foi minha segunda estreia no wrestling, né? Eu me estreiei no tapete e depois fui logo pro beach wrestling. E foi no Rio de Janeiro, então foi uma viagem muito boa, foi ótimo de verdade. E fora isso, como eu estava começando no esporte, eu ainda não tinha muita perspectiva de crescimento, eu peguei um ranking top 5 de cara assim, e a experiência foi incrível, de verdade. Assim, o sentimento, assim, a sensação de subir, não é tatame, né? Tapete, né? Assim, na hora da luta, a sensação. Cara, então, eu falo isso muito nos meus estudos, né, de motricidade em relação ao corpo. O wrestling, ele não é como outro esporte, como o xadrez ou como um esporte de bola, que a gente geralmente ensaia a jogada, que a gente pensa antes de fazer. Na realidade, a gente treina assim, tem um treinamento muito árduo, mas na hora que a gente pisa no tapete e a gente entra em contato com o outro, né, com o nosso adversário ali, é uma sensação totalmente distinta. A gente vai respondendo à força do outro e colocando a nossa própria força. É algo realmente muito marcante, é algo muito único. A sensação é de que eu tô competindo pra mim, sabe? Pra revelar a mim e não outra coisa. E como é a sua rotina de treino antes de uma competição muito importante? Caraca, bem, posso falar a última, que foi do Brasileiro de Interclubes, no Rio de Janeiro também. Assim, a gente tem um trabalho muito muito complexo, sabe? Porque a gente trabalha com categorias. Minha categoria, ela é a segunda mais pesada. A gente tem o absoluto e tem um abaixo, que é de 97 quilos. Normalmente eu peso entre 105 e 107 quilos em dias não convencionais, né? Mas para competição eu peso sempre abaixo de 97. Então eu sempre preciso fazer jejum. No caso dessa última competição, eu meio que passei uma semana e meia morando no tatame, literalmente dormindo lá, comendo lá, fazendo as refeições lá. E aí, para a viagem, eu fiz um jejum
de quase 2 dias completos sem comer nada, desidratando justamente para bater esse peso e treino todo dia. Todo dia, 3 vezes ao dia. Manhã treino, tarde treino, noite treino. Isso até chegar na competição. Aí a gente consegue descansar um pouco mais. Então, a alimentação é basicamente isso que você falou, né? Então, na realidade, perto da competição, porque a gente usa uma estratégia de condicionamento para força, então eu faço tudo aquilo que me condiciona para ganhar mais força, eu como muito durante muito tempo, treino muito pesado em relação de força mesmo, treinamento de força, pouca repetição e muita carga, no sentido mesmo próprio da palavra, e quando chega perto a gente faz esse corte abrupto aí, o corpo realmente sentir e perder. E questão de preparação mental, como você faz? Interessante a pergunta. Na realidade, o mental, acho que ele é o mais importante, sabe? Pra gente subir ali num tatame ou até mesmo pisar na areia, antes a gente tem que estar muito bem condicionado, porque as competições, geralmente, todas elas envolvem torcidas. E a torcida conta muito, sabe? E nos bastidores, eu acho que o que mais me dá força para continuar é apoio. Às vezes, não tanto dos meus familiares, mas das pessoas que estão perto de mim, amigos, professores, porque chega junto, enxerga o potencial, enxerga o que pode ser, e aí às vezes uma palavra, cara, gostei do que tu fez, tá legal, continua, é o que faz a gente estar bem mentalmente e estar estável. E durante a luta, você tem alguma estratégia assim específica ou Então, geralmente, tratando do wrestling, eu prefiro firmar minha base e deixar o oponente de alguma forma tentar atacar primeiro. Eu sinto que meus contragolpes são mais eficientes do que meus golpes propriamente dito. Você falou, né, que ficou no top 5, né? No rank 5, né? Aí também falou agora a respeito dos seus golpes no esporte, mas também a gente queria saber a respeito da regra, né? Pontuação, da estrutura geral do esporte. Então, o wrestling, acredito que o wrestling padrão do tapete, né? Ele chega a ser um pouco confuso para algum telespectador, até porque é muito rápido. Mas as regras, como eu tinha falado antes, é um esporte muito simplista, no sentido de força e facilidade de lutar. A gente tem o golpe principal, que é a derrubada, né? A gente derruba o oponente de alguma forma, e são os 3 pontos válidos. E aí existe também a forma de derrubar por cima do eixo da cabeça. Se eu giro com o meu oponente em cima do meu próprio eixo, esse golpe vale 4 pontos. O golpe padrão, né, que é o que a gente mais treina no solo, que são os rolês, que é simplesmente fazer uma volta completa com o meu adversário no solo, vale 2 pontos. E a saída da área de combate, que vale 1. Quem sai da área de combate, marca 1 ponto para o oponente. E fora esses, tem os golpes de passividade, né? Se eu estou em posição de não competitividade, de não querer lutar, né? De alguma forma eu demonstro ali para a arbitragem que eu não quero continuar lutando, eu ganho uma passividade. E aí eu sou obrigado a estar no chão e meu oponente ele tem uma certa vantagem. E aí nessa vantagem ele pode pegar minhas costas e marcar esses 2 pontos também. Falou também a respeito do local, né? Que pode ser tanto na areia e tanto no tatame, né? Aqui em Natal, Parnamirim, né? Tem um local assim específico que você treina, inclusive? Então, eu treino em Nova Parnamirim. Aqui em Parnamirim, até onde eu sei, não tem nenhum local onde faça o wrestling, a não ser aqui no campus. E o wrestling aqui no Rio Grande do Norte ele é pouco difundido, sabe? A nível Brasil ele é um pouco mais conhecido, mas no Natal mesmo ele é pouco conhecido. Tanto que a gente só tem 2 clubes hoje que trabalham com wrestling, que é a Shiro e o Desportivo. A gente tem que cortar essa parte aí, né? Mas tudo bem. Sim, você terminou sua parte? Não. Vai continuar? Vai ter que cortar essa parte aí. Então, Kelly, sobre desafios, assim, nas lutas e superações também, qual foi o maior desafio que você já enfrentou em uma competição? Meu desafio, acho que foi ano passado, final do ano passado, no Jogos Universitários, aconteceu em Brasília. Estava muito bem condicionado,
treinando constantemente, estava bem fisicamente. E minha chave foi um tanto quanto complicada. O meu terceiro, foi segundo, terceiro oponente, ele foi campeão do Pan-Americano no ano retrasado. Então eu já vinha com a expectativa um tanto quanto de ter uma luta difícil. E aí, como eu tinha dito antes, né, a gente faz uma preparação bem extrema. E aí eu tava também há uns 2 dias de jejum nessa pré-luta, né? A gente se pesa antes da luta começar. Então, no dia mesmo eu tava sem comer, né? Sem me alimentar muito bem. E aí, as duas primeiras lutas foram super difíceis, muito difíceis mesmo. E eu acho que, como demorou um pouco a chamada terceira luta, a pressão normalizou, o sangue esfriou, e aí o corpo viu aquela ressaca de fadiga, sabe? Aí o corpo fadigado bateu, pesou, e eu já não estava bem. E aí nessa luta com ele, num dos golpes que ele deu, eu acabei batendo a cabeça e tive uma contusão leve. Só que até então tava o sangue ainda um pouco quente. E aí eu segui para a próxima luta, e na outra luta, já para disputar o bronze, eu entrei só para marcar presença, porque eu entrei já tonto, já muito fraco. Tanto que quando a luta acabou, eu fui direto pro hospital, fui internado, né? Passei acho que 3 dias internado lá em Brasília, porque tive uma contusão leve na cabeça. Mas a luta em si, eu acho que ela foi a mais difícil, porque apesar de estar ali só para marcar presença mesmo, não dar o WO, eu tentei lutar, e aí eu acho que foi um dos agravantes, foi justamente esse, foi a maior dificuldade. Sim, faz sentido. E a gente sabe que vencer é muito bom, né? Muito importante também, mas perder agrega muito a que a gente é, né, no esporte. Então, teve alguma derrota que te ensinou alguma coisa? Teve no campeonato de interclubes, é, na zona de chaveamento ainda, a gente eu não passei nem para a parte da segunda chave, na chave de classificação. Na primeira luta, eu desloquei o ombro e desloquei um dos músculos flexores aqui do antebraço. E tive que lutar a chave toda com o braço machucado e ainda assim eu perdi todas as lutas, não classifiquei, mas entendi que nem sempre é pra gente ganhar, sabe? A competição em si, ela me ensinou outras coisas. Exemplo disso foi que todos os meus adversários dessa chave que eu perdi, hoje todos eles são meus amigos. 2 paraibanos, um sulista e um nordestino, né? Que era eu. E essas 3 lutas, a gente, enquanto esperava, né? A gente espera todos juntos numa sala. Enquanto esperava, a gente estava lá cansado, estava fazendo calor, estava todo mundo muito mal, porque é uma realidade não só minha, mas de todos os lutadores, que o esporte proporciona, né? E a gente pôde trocar essa figurinha, a gente pôde, sabe, se conhecer melhor e fomentar uma amizade. Acho que a derrota é muito importante para ensinar a gente o respeito mútuo com a gente e com o outro também. De verdade. E sobre, você falou, né, da sua luta mais difícil, a questão da pressão em geral, antes de um campeonato competente, tem alguma coisa para falar sobre esse conselho, alguma coisa? Então, pressão. O nível pressão, para mim, sempre foi muito fácil de lidar, sabe? Porque eu sou aquela pessoa que eu prefiro estar contra a parede. Eu me saio melhor quando eu estou sendo pressionado do que quando eu não estou. E eu acho que isso se dá também pelo meu temperamento, um tanto quanto explosivo. Então, quando me coloco em pressão, eu tendo a dar resultados melhores. Mas o que eu vejo muitos atletas falarem é que é um fator limitante, sabe? A ansiedade e tal. Ao menos não pra mim. Eu gosto de estar ali. Quando eu piso no tapete, o mundo em volta tá totalmente em silêncio. Só tem aquele momento. E a ansiedade, ela só desaparece. Ainda até esqueceu de perguntar a respeito do plano assim, de custo, né? Se você, na sua perspectiva, se acha que o seu esporte é mais acessível ou você pensa o contrário, né? Ser um alto custo, um alto custo? Então, eu já fui atleta de outras modalidades e das modalidades até então que eu participei, o wrestling hoje ela é mais barata, eu acho que ela é mais em conta. Principalmente quando a gente traz para o sentido Brasil, né? Que
a gente paga para competir. Essa é a realidade. Se a gente sai de uma realidade de instituição federal, uma realidade de escola particular, a gente vai ver que a gente paga para competir em tudo. Desde a compra do material, até o mantimento, até a viagem. Então, nesse quesito, eu acho que o wrestling é muito acessível. A gente, para treinar wrestling hoje, a gente não precisa de muito. Além de um local onde seja macio, né? Um tatame mesmo. Não precisa ser um tapete, apesar das competições acontecerem no tapete. O local de treinamento de wrestling ele pode ser no tatame, sabe? E para começar você não precisa de muito. Agora para competir sim, uma sapatilha e malha, a malha de cor azul e vermelha, as duas coisas para identificar. E isso pode ficar muito bem na casa dos R$ 600. Um pouco pesado, né? Não, na realidade é muito barato, muito barato. Se a gente comparar outros esportes como o judô, o jiu-jitsu, um kimono trançado pode chegar a R$ 1.500. Então, Exatamente. fiz uma comparação aí meio... É. Você também citou o Brasil, né? Mas a partir disso, a sua perspectiva do esporte para o Brasil em geral, qual é o plano futuro, cara, né, então, desse esporte? o wrestling, ele é um esporte que vem ganhando força, né? Aqui no Brasil é algo muito novo, muita gente também não conhece o wrestling, tanto que quando a gente fala de wrestling, a galera pensa logo no UFC. Ah, é aquela luta que os lutadores do UFC fazem. Pra quem assiste o UFC é muito claro, porque o wrestling ele é muito popular lá fora. Aqui no Brasil, e falo do RN, né? Na realidade de Natal, nos últimos 5 anos ele tem ganhado muita força. E a ideia é que ele ganhe mais força. Graças a Deus eu tô podendo fomentar isso, né? Inclusive aqui, trazer o wrestling um pouco para a realidade escolar, né? Tirar a atenção tanto dos esportes de bola, dos que a gente já conhece como o karatê, o judô. Não que de alguma forma eu queira esconder esses esportes, mas queria muito ver o esporte que eu pratico hoje, né? Também sendo levado aí a holofotes. Sim, né? Você não acha que tem essa visão que deveria ter, né, do esporte? Não, não tem, não tem, não tem. Na realidade, a gente acaba voltando para aquela concepção de que o Brasil é o país do futebol, né? Mas eu acho que o Brasil, na realidade, é o país da diversidade. A gente tem hoje campeões mundiais no vôlei, a gente tem campeões mundiais no karatê, no surf, e acaba passando batido, né? Pela bola. Vai, os seus objetivos, né? A princípio, você pensa assim, grande, assim, sei lá, ir para uma competição internacional, talvez. Penso sim. Inclusive, tô voltando de lesão, no braço, ainda no ombro. Os treinamentos voltaram na semana passada. E a ideia é que próximo ano eu consiga estar viajando para o Chile, estar viajando para o México, para rodar o circuito sul-americano de wrestling. Apesar de que também existem possibilidades de intercâmbio, né? Para vocês e para toda a comunidade de estudantes, acho que vale muito a pena ressaltar que o esporte ele não só condiciona para a vida adulta, mas ele abre muitas portas. E uma delas é o intercâmbio. A gente do nosso clube, né, junto com a Chile, recebeu uma oportunidade de estar fazendo um intercâmbio com os Estados Unidos, passar 2 semanas lá, numa das universidades deles, para estar treinando e tendo o melhor do esporte performativo lá fora. É isso, pessoal. A gente se despede aqui. Espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido alguma coisa. E ficamos por aqui. Até mais!